aí pessoal, beleza? Tarcísio Apolo aqui com mais um vídeo, nossa terceira aula aí, né? Conhecendo as principais ferramentas, parte 2, né? Quem deve assistir esse vídeo? Pessoas totalmente iniciantes ou que têm dúvidas, né, sobre as principais ferramentas para se fazer um projeto, tá? Então, se você já sabe, você pula aí para a aula 5. Se você ainda está com dúvida, assiste a aula está super recheada. Nós vamos trabalhar nessa aula aqui com a ferramenta polígono, texto, né, caixa de texto, sombreamentos e por aí vai. Então tem muita coisa nessa aula, a aula está super recheada. Eu espero que vocês aí acompanhem, tá? E aí eu vou criar um projeto já aqui, tá? Colocar aqui a aula 3, vou deixar em RGB mesmo, vou deixar aqui resolução de renderização em CNDPI e vou apertar o OK, tá? Então a imagem aqui quadrada, foi exatamente o último projeto que eu fiz com o cliente, então vou deixar nesse perfil aqui mesmo. É só para mostrar as ferramentas. Então a gente na última aula viu sobre as ferramentas retângulo e a ferramenta elipse, né? A gente viu a colocação, como a gente faz a inserção deles no projeto, segurando o Ctrl, segurando o Shift. Se você está com dúvida, assiste a aula novamente. Se você ainda não viu, vai para a aula 2 aqui da playlist, assista a aula e depois vem para essa aqui, tá ok? Então vamos aqui começar a partir da ferramenta polígono. Então tem um grupo de ferramentas aqui agrupado. Se você clicar e segurar, vai aparecer para vocês aqui a ferramenta polígono, estrela, estrela complexa, papel gráfico e por aí vai, tá? Então, como tem muita coisa, eu vou mostrar só as principais. Por exemplo, polígono. A gente usa essa ferramenta aqui justamente quando, obviamente, tem necessidade. Mas aí o que é que ela faz? Ela vai colocar aqui, conforme o elipse e o quadrado que a gente viu, a ferramenta retângulo, vai colocar um objeto aqui, né? Ela pode sair achatado, né? Como a gente está vendo aqui. Pode sair regular, se você segurar o Ctrl, né? E se você clicar do centro, você segurando o Shift, você cria um objeto a partir do clique onde você, né, deu o clique aí. Então você tem as mesmas propriedades dos outros objetos que a gente viu até agora, tá? E você consegue fazer a mesma coisa com esses objetos, né, na parte de colorir. São objetos fechados, então você consegue fazer aí a inserção de cor neles sem nenhum problema, tá? Então vou apagar os outros aqui e deixar esse aqui. Outra coisa que eu não falei até então, uma dica super importante, né? Toda vez que você quiser alinhar o objeto que você tem, um texto, qualquer objeto, no centro da página, basta que você aperte a letra P do seu teclado aí. Então o objeto vai ser alinhado aí, ó, bem no centro. Então digamos que eu queira, por exemplo, fazer um elipse aqui, fiz aqui fora o elipse e vou pintar aqui de branco, né? Vou deixar pintado de branco e quero colocar ela bem no centro também, em cima do polígono. Então vou apertar a letra P e já consigo fazer isso. Né? Pode ser que não aparente estar aí no centro, mas está, né? Então, eu vou excluir aqui a parte do elipse, só para vocês verem aqui o que é que eu consigo fazer. Então, quando o elipse está selecionado, a barra de propriedades aqui vai mudar, né? Então, eu consigo fazer o quê? Eu consigo mudar aqui, ó, a quantidade de lados que eu tenho do elipse, ó. Eu posso diminuir, né? Vai ficar um losango, um triângulo. Aqui não tem como mais, né? Não tem como diminuir mais, né? O menor número de lados é justamente 3. E aí eu consigo aumentar aqui até, né, infinitos lados. E quando eu colocar muitos lados aqui, vai aí se comportar como um elipse, né? Um elipse nada mais é que um polígono de infinitos lados, né? Então, quem estudou geometria aí vai saber basicamente o que é que acontece aí. Então eu tenho essa parte do polígono, como vocês já viram, né? Eu vou colocar aqui 5 lados, deixar aqui. Vou arrastar para o lado aqui, deixei ele aqui quietinho. Vou fazer agora a inserção aqui da estrela. Eu tenho uma parte da estrela que geralmente eu uso bastante também. Então eu consigo colocar aqui a estrela segurando o Ctrl de uma forma proporcional. Eu consigo controlar a quantidade de lados que eu posso colocar para ela, ó, tá? Então se você quiser uma estrela com muitos lados, né, muitos cantos, você vai colocando aqui até atingir aí o número que você deseja. Outra coisa também é essa parte aqui que é diferenciação, onde você pode estar aí, ó, alongando, né, estreitando mais a estrela ou deixando ela mais gordinha. Também eu uso bastante aqui. E eu também consigo colorir os objetos aqui conforme a tonalidade que eu escolher. Aí eu tenho a opção aqui da estrela complexa, que é um pouquinho diferente da estrela que a gente colocou agora. Pintar só as partes aqui internas, né? Outras partes ficam sem colorir.
mas eu consigo colocar esse tipo de estrela também controlando a quantidade de lados, né? Também pintando algumas coisas aqui de acordo com a minha necessidade, tá? As outras opções eu vou deixar como dever de casa para você estudar aqui, ó. Espiral, apenas, né, apertar aqui na letra A, você vai colocar, vai ativar a ferramenta, é só para isso mesmo, né? E também tem as opções aqui de formas básicas, formas de seta, formas de banner, que você pode estar utilizando. Vou só dar um exemplo aqui, formas de seta. Você vem aqui em cima vai ficar as opções de seta, ó. Aí você pode selecionar alguma, né, e desenhar aí segurando o Ctrl para você ver como é que vai se comportar, tá? Então as outras opções ficam para você como dever de casa, para você dar uma olhada e colocar aí no seu documento, né, no seu projeto aí. Abaixo eu tenho essa opção aqui que é a ferramenta texto, ou você pode ativar com a F8, a tecla F8 vai ativar o texto aí no CorelDRAW, seja em qualquer versão, tá bom? Então aqui, ó, eu consigo clicar no meu documento e digitar o que eu quiser. Após ter digitado, né, eu posso aumentar aqui o tamanho do objeto, né, que não é um objeto, é um texto, tá? Porque eu consigo editar aqui, eu consigo alterar aqui, no caso, a fonte dos objetos aqui. Então eu tenho várias fontes que eu utilizo aqui, tá? Então para isso geralmente eu tenho que selecionar aqui o objeto. Com 2 cliques rápidos a ferramenta texto você consegue selecionar o seu texto, e aqui eu consigo, ó, mudar aqui o tipo de letra, né, a fonte que eu utilizo. Então aqui também eu consigo aumentar de forma manual o tamanho, né, colocando, sei lá, vou colocar 100 aqui e consigo aumentar o tamanho aí do meu objeto ou diminuir, tá? Então o objeto também, né, esse texto aqui, você também consegue colorir com a ferramenta seleção. Aí você consegue reajustar ele para cá, ó, e eu consigo colorir ele. Vou colocar o azul aqui, ó, consigo colorir ele e também colocar um contorno se eu quiser. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui ele preto e o contorno vermelho. Olha lá. Aí vocês estão vendo aí que o contorno ficou vermelho. A mesma coisa, né, de um objeto normal. Só que aqui é um texto. Então, qual a diferença do objeto e do texto? Normalmente, com a ferramenta Forma, eu consigo alterar esses objetos aqui. Tá vendo? Eu consigo ter uma forma de alteração nos objetos, né, que eu tenho aqui. Ó. Então eu consigo alterar basicamente todos eles aqui com a ferramenta Forma. No texto, por enquanto, o que eu consigo alterar é só a questão com a ferramenta Forma, né? Eu consigo alterar aqui a altura dela ou o espaçamento entre linhas aqui, ó. Eu consigo fazer isso, deixar bem estreito ou um pouquinho mais separado. Isso aqui também ajuda bastante na hora de você montar um cardápio, montar um cartão de visita e por aí vai, tá? Então, o texto eu consigo deixar ele como um objeto depois se eu classificar ele aqui, né, como um objeto. Eu posso vir aqui na ferramenta Objeto e vir aqui em Converter em Curvas. Aí, a partir do momento que eu fizer isso, esse texto ele não vai mais ser um texto. Você não pode mais selecionar ele e trocar a fonte, por exemplo, né? Você vai ter ele como um texto, como se fosse um desenho mesmo, um vetor. Então a gente vai ter essa aula de vetorização ainda, que vocês vão ver como é que a gente faz, tá certo? Então, a parte do texto basicamente é isso. A única diferença também é que você pode selecionar o texto e fazer uma caixa de texto aqui, ó. Selecionar a ferramenta texto, faz um desenho aqui, né? Faz um quadrado aqui, e dentro dessa proporção você vai ter aqui um local para você digitar, tá? Então você pode fazer dessas duas formas, dando clique ou desenhando a caixa de texto conforme a sua necessidade. Tá certo? Vou apagar tudo aqui com a ferramenta seleção, ó, delete, e daí agora nós vamos para a ferramenta sombreamento, tá? Então a ferramenta sombreamento, ela vai surgir, né, basicamente quando você tiver um outro objeto aí. Então eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta elipse, tá? Vou criar uma elipse aqui, vou colocar na cor aqui verde e vou colocar um sombreamento nela aqui. Então vou clicar nessa opção aqui. Após eu clicar no sombreamento, você vai ver que a setinha do mouse vai mudar, ó. Tá? Então eu posso, né, clicar bem no centro aqui do elipse, ó, e puxar aqui um pouquinho para o lado, ó. Você vai ver que uma linha, né, uma elipse tracejado vai se colocar aí. Se eu soltar, ó, vai ser colocado aqui, vai ser criado um sombreamento, né? Eu tenho pré-definições aqui na nossa barra de propriedades, ó, onde eu posso colocar para cima, colocar para baixo, colocar aqui no plano acima à esquerda, depende também da tua necessidade, né? Normalmente eu faço assim, ó, normalmente, né? Eu clico na opção e coloco para um pouquinho para baixo aqui,
né, do meu lado direito. Normalmente eu faço isso, mas aí vai depender também de cada caso, né? Então a parte de sombreamento é basicamente isso para você. Você consegue controlar aqui também, ó, a questão da opacidade do sombreamento. Se eu colocar 100% aqui, ele vai ficar bem escuro, né? Normalmente eu não trabalho com as sombras assim. Eu consigo colocar aí de 30% para baixo, é o meu máximo geralmente, tá? E eu tenho outras opções aqui, ó. Clicando e segurando, eu tenho a ferramenta contorno, que eu uso muito mesmo na questão de texto, tá? Aqui, ó, todo objeto tem um contorno, né? Mas aí a gente consegue colocar um contorno um pouco mais espesso, né? Controlado. A gente consegue ter mais opções aí de contorno através dessa ferramenta. Então aqui eu posso colocar um contorno aqui através dessa opção, ó. Como eu fiz isso? Eu clico aqui, ó, nessa caixinha que tem aqui e arrasto para onde eu quiser. Então aqui eu consigo controlar, tá? Então se eu clicar nessa caixinha aqui e arrastar mais para cima, eu consigo aumentar a espessura do meu contorno, né? Eu posso também colocar um contorno interno aqui, ó, tá certo? Contorno interno, ele vai ficar dessa forma aqui. E consigo colocar um contorno externo, que é o padrão, né? Que é o que eu geralmente costumo colocar. Aqui eu consigo controlar nessa caixinha o tamanho da espessura, se eu aumentar, se eu diminuir ou se eu clicar dentro e digitar o valor que eu quero, 15. Aí eu vou ter uma precisão maior aí na minha ferramenta contorno, tá ok? Então, basicamente é isso. Eu já finalizei aqui a ferramenta contorno. Aí tem a ferramenta misturar, que é a ferramenta que eu também utilizo bastante aí. Então vamos supor que eu quero colocar aqui, eu quero duplicar essa elipse. Então vou clicar aqui no mais, dupliquei ela aqui, tem duas elipses agora. Eu vou clicar na elipse aqui, vou arrastar para aqui para o lado, tá? E vou pintar a elipse de outra cor. Vou colocar aqui o amarelo. Agora eu vou selecionar aqui a ferramenta misturar, vou clicar na elipse verde e vou puxar para a elipse amarela. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha lá. Então depois que isso aconteceu, né, depois que eu usei a ferramenta misturar, você vai ver que vários elipses foram criados aqui e gradativamente eles foram mudando a cor para o amarelo, tá? Isso acontece se eu também fizesse qualquer outra cor, tá? Então tem essas opções aqui também para fazer. Então as outras ferramentas você pode olhar também, tem a ferramenta extrusão que é bem legal. Por exemplo, vou dar Ctrl Z aqui, ó, para voltar como é que estava. Vou dar Ctrl Z e vou pegar a ferramenta extrusão aqui, para você ver o que é que acontece. Eu vou pegar a ferramenta extrusão e vou colocar, ó. Pronto, aconteceu. Aí a gente tem, deixa eu tirar só o contorno dele aqui, pronto, ó. Tirei aqui o preenchimento, para a gente enxergar melhor o que é que acontece. Não estava pegando na elipse porque estava com a sombra, né? Então normalmente é isso que acontece. Se você colocar um efeito, você não pode colocar o outro. Mas aí a ferramenta de extrusão vai servir para isso aí. Então tem essas questões também. E eu tenho aqui a ferramenta, deixa eu colocar aqui uma coisinha. Eu tenho aqui a ferramenta logo abaixo, a ferramenta transparência, que eu uso basicamente em todos os objetos aqui. Todos os projetos que eu faço, eu utilizo a ferramenta transparência. A ferramenta transparência, o nome já está dizendo tudo, né? Ela vai aí ter a opção de você colocar uma transparência no seu objeto. Se você clicar nela aqui com o objeto selecionado, você vai ver que há uma barrinha aqui que vai aparecer para mim, ó, onde eu posso colocar o objeto, né? No caso aqui é só face, um pouco mais transparente, ó, certo? Até chegar em 100. Quando chegar em 100, o objeto vai ficar totalmente transparente. Então vai depender de cada caso, né? Normalmente eu coloco 50, 60, vai depender de cada caso novamente. Eu tenho duas opções de usar ela, né? Eu tenho algumas ferramentas aqui que a gente vai utilizar no dia a dia dos projetos, né? Eu tenho aqui a quantidade também de transparência que eu posso colocar, né? Conforme aqui, eu posso colocar aqui embaixo e eu posso colocar aqui em cima também. 60, enfim, dá Enter. E eu posso usar ela de outra forma também, né? Eu vou colocar aqui, vou apagar esse cubo aqui que eu fiz. Vou colocar aqui uma seta, tá? Vou colocar uma seta aqui e vou colocar uma cor específica. Pronto. Então eu consigo trabalhar com a ferramenta transparência da seguinte maneira também. Eu posso não mexer aqui e clicar, ó, aqui fora e arrastar para dentro aqui, ó. Ó. Perceba que quando eu soltar, a parte escura vai ficar mais transparente e a parte branca vai ficar menos transparente, né? Ó, eu posso clicar nos quadradinhos e ir arrastando para onde eu quiser, ó, tá? Então é isso que também facilita muito na hora de você fazer um projeto, de você fazer uma transparência, de você pegar uma imagem, colocar e
tirar a transparência dela, não deixar aquela bordinha aparecendo. Isso aqui facilita bastante. Então, da mesma maneira, eu posso colocar aqui, ó, o quadradinho branco no meio e o preto eu posso arrastar para fora. Ó. Aí eu posso dar uma certa transparência aqui no meu objeto. Olha como ele vai ficar bonito. Ó. Eu vou tirar aqui o contorno para vocês verem. Ó. Então, o meu objeto ficou um pouco mais sofisticado com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta transparência, tá? Então, a gente vai finalizar por aqui, tá certo? Eu vou encerrar o vídeo e a gente vai continuar a última aula aí de ferramentas, que é a última aula com conta-gotas, preenchimento interativo, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho com algumas cores e aí a gente finaliza, né, a aula 4, né, que vai ser a próxima aula, para a aula 5 a gente fazer o nosso primeiro projeto, tá ok? Eu agradeço demais a audiência de vocês, fiquem com Deus e até a aula 4, né? Eu vou postar daqui a pouquinho, viu? Fica ligadinho aí. Tchau, tchau!